Tudo certo? Tudo certo. De antemão, eu queria explicar por que eu escolhi esse caso, né, para a gente falar sobre, né, e principalmente assim, a maior motivação que eu encontrei é porque ele é uma interseção, né, entre a gente estar falando sobre os direitos, sobre as questões LGBT e a mortalidade de crianças, né, a gente começar a tatear esse terreno, né, falando sobre crianças. Enfim, crianças, adolescentes, né? E a gente sabe, né, de comum, eu acredito, né, pelo menos que seja de comum acesso a todo mundo, alguns casos de assassinatos de crianças trans, de adolescentes trans, né? São pessoas que estão entrando na fase da adolescência e que se, né, fazem o processo, né? Enfim, não sei nem, posso estar falando alguma palavra errada, né? Agora no momento, porque me fugiu a palavra agora, mas se descobrem, acredito que essa não seja a palavra certa, Lu, me corrija se eu estiver errado, por favor, iniciam a transição de gênero, né? E cada vez mais, né, a gente tem aqui no país é um dos países que mais assassina LGBTs, né, LGBTQIA+, né, e principalmente, né, crianças trans também. E aí, enfim, bora falar sobre esse caso. Esse caso aqui fala de Karen Havati. É uma adolescente, né? Segundo o ECA, já é adolescente, de 13 anos, que foi assassinada com pauladas, chutes e socos em Camocim, no Ceará. Nos primeiros dias desse ano, né, se eu só situar de que ano foi isso, se eu não me engano, foi esse ano mesmo, de 2021, exatamente, essa matéria foi publicada no dia 29 de janeiro de 2021. O corpo dela foi encontrado em terreno baldio. Né? A motivação do crime, aparentemente, foi uma dívida, né, por um encontro sexual. E agora entrando, né, sobre os dados meio demográficos, né, que a própria reportagem apresenta, a idade de Karen corresponde à idade média estimada em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais. Observa a Bruna Benevides, mulher trans, negra, militar e uma das principais referências sobre o tema no país. Ela é coautora do dossiê sobre assassinatos nessa população, divulgado nessa sexta, né? E aí que nessa reportagem a gente começa a enxergar um pouquinho dos panoramas, né, sobre toda essa situação, né, para complementar o tema passado e a gente ir passando aos poucos para o próximo tema, né? A gente tem, como a gente falou na semana passada, a questão da violência violência, né, contra corpos trans, contra pessoas LGBTQIA+, né? E os dados mostram que aqui no Brasil, uma mulher trans foi morta a cada 2 dias, né? 80% das pessoas trans de São Paulo sofreram violência verbal, né? E fora os inúmeros casos que vieram à tona, seja na internet, na televisão, sobre pessoas trans que foram violadas, né? Ou seja, sexualmente ou verbalmente, agredidas e mortas, né? Enfim, entre 175 assassinatos reportados em 2020, 8 vítimas tinham entre 15 e 18 anos, né? Ou seja, eram adolescentes. E a morte de Karen, que entrará para o relatório de 2021, baixa essa mínima em 2 anos. Algo inédito para a pesquisa, que começou em 2017. Naquele ano, a vítima mais jovem tinha 16 anos. Ou seja, na entrada desse ano, a gente vem percebendo que as crianças trans estão sendo mortas cada vez mais cedo, né? E é complicadíssimo, né? Nossa, fica até sem palavras falando umas coisas dessas, me desculpa, gente. Mas é muito complicado, sabe? Aqui, como a gente falou, né, acredito nas duas, na última palestra, a idade média das vítimas do ano passado, né, de violência, foi de 29,5 anos, né, sendo que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a da população brasileira em geral passa dos 70 anos. E aí uma fala daqui, né, do relatório da ANTRA é que ser negra, mulher trans ou travesti, periférica ou favelada do interior faz essa expectativa, né, essa média de expectativa de vida de 35 anos cair ainda mais, que é como a gente consegue perceber aqui agora, né? E aí, enfim,
Você tá conseguindo me ouvir? Sim, tô ouvindo. Apagou tudo aqui agora. Tô Deu uma conseguindo te travada aqui no ouvir. Black. Mas Eu enfim. tava. Nossa, gente, uma Acho que criança. né, Pode falar, gente. Peraí. partindo desse ponto, a gente consegue já falar um pouco sobre essa infância, né? Que algumas crianças possuem e outras não, né? E aí a gente começa a falar um pouco, a pensar também que por esse, justamente essas questões de algumas infâncias serem reconhecidas como dignas de proteção e outras não, mostram pra gente como o conceito de infância por si só é uma criação, é uma elaboração, que a gente foi trabalhando e conquistando ao longo do tempo, né? E aí a gente consegue pensar nisso quando a gente vê, por exemplo, que a maioria dos direitos que a gente tem como direitos naturais, né, da criança, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, só surgiram mesmo em 1990, né, que foi quando teve, depois das diversas convenções, falando sobre infância, sobre trabalho na infância, sobre as explorações sexuais que essas crianças sofrem por um estado de vulnerabilidade, assim, meio que natural, né, da idade, jovem, enfim, dessa pouca idade, dessa, entre aspas, inocência, do momento de maturidade dela. Aí essas convenções foram acontecendo ao longo do tempo e foram se unificando e mostrando, ok, gente, tem essas diversas questões acerca da infância que a gente precisa proteger essas crianças, das quais a gente precisa proteger essas crianças, e vamos fazer o quê? Vamos criar essa unificação de todos os direitos, de todas as iniciativas, de todas as ações, para conseguir ajudar essas crianças a ter um futuro mais digno, enfim, uma vida mais protegida. Para a gente começar a discussão já dentro de infância, amiga, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode seguir. Pronto, vou seguir daqui então. A gente queria começar passando para vocês um link para vocês escreverem o que vocês acreditam que é a infância para vocês. O que, que vem na cabeça quando fala de infância? Quando fala de infância. E eu vou pegar aqui o link rapidinho para vocês fazerem. Isso é super rápido, ele vai direcionar para uma plataforma, essa plataforma vai criar para a gente uma nuvem conceitual, para a gente poder entender do que a gente está falando, quando a gente fala de infância, quando a gente fala dessa criação, desse conceito. Né? Alguns pensadores, né, trabalham com esse conceito também. Só um momentinho. A gente vai fazer isso também para poder mapear o que é que vocês acreditam que é a infância. E com isso a gente vai poder começar a discussão melhor, mais eficiente, pensando que criança é essa que vem na nossa cabeça. Prontinho, aqui. Vou exibir aqui. Assim que tiver mais algumas palavras. Compartilhar quadro. Tive tela. Guia do Chrome. Consegui. Pronto. Quem for escrevendo já vai poder ver as suas palavras aparecendo aqui nesse portal. No momento tem duas palavras que eu mesma coloquei, que são palavras que a infância por si só me remete, né? Então, quando a gente fala dessa infância, que a gente começa a pensar sobre a conceituação dela, como isso tudo é uma ideia, enfim, que foi criada ao longo do tempo, talvez uma conquista de direitos progressivos ao longo do tempo, a gente está falando, por exemplo, de um tema que foi muito debatido e muito estudado por Philippe Arrier, que é um estudioso francês, de origem francesa, que trabalha com a história medieval, que é uma história que tem muitas atrocidades, inclusive inclusive dentro do ambiente familiar. Então, o livro dele, que é Construção da Infância e da Família, né? Acho que é algo assim, Construção da Infância e da Família, ele trata esses dois conceitos e ele trata as relações desses familiares, dessas crianças com seus familiares, se criando e crescendo, né, ao longo do tempo. Então, eu vou começar aqui lendo um trechinho enquanto vocês respondem, para a gente poder se guiar um pouco melhor nessa discussão. Então, desde a antiguidade,
mulheres e crianças eram consideradas seres inferiores que não mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado. E aí eu faço aqui uma ressalva de equidade. Quando a gente fala de tratamento diferenciado, aqui no texto, na tradução, é de um tratamento de equidade, na verdade, né? Que é disso que a gente fala, tratar de acordo com a demanda específica de cada caso. Então, quando a gente fala dessas mulheres na antiguidade e dessas crianças na antiguidade, na época medieval, a gente está falando desse tipo de tratamento. De um tratamento que entende que eles têm, que essas pessoas. Ah, deixa eu atualizar aqui. De um tratamento que entende que essas pessoas possuem demandas específicas. Só um momentinho. Aqui. Aê, agora vai conseguir, vai dar certo. Present. Agora. Não, tá certo. É porque tinha que atualizar aqui para poder aparecer para vocês. Calminha, que agora vai dar tudo certo. Aê! E o meu tinha ido como automático, foi meu nome. Ó, é que eu falei. Quando eu penso criança, eu penso em mim mesma. Eu acho que funciona. Ai, meu Deus do céu, eu odeio esse computador. Perfeito. Então, por exemplo, como a gente tem aqui, delicadeza, tirando a mão da lomba. Que é um ótimo nome, inclusive. Mas temos delicadeza, inocência, alegria, cuidado. Tudo isso é reservado para um tipo específico de criança, uma criança que tem direitos na nossa sociedade. E uma criança que foi construída, que é uma construção histórica de direitos, como eu falei, já ao longo do tempo, né? E aí a gente vai conseguir pensar nisso com esse texto de Philippe Herrier, que ele vai falar que, por exemplo, esses estágios do desenvolvimento, eles só começaram a existir agora com a gente. Por exemplo, com a gente de psicologia, que a gente estuda os estágios de desenvolvimento infantil. Então a gente sabe dizer o que é que uma criança precisa estar fazendo de 0 a 5 anos, e de 5 anos até 10, e de 10 até 15, de 15 até 20. A gente sabe quais são as diferenças do corpo e da pessoa e do tratamento que a gente vai dar para uma criança. Tanto que quando a gente vê uma criança de, sei lá, 7 anos fazendo a traquinagem muito imatura, com a imaturidade de uma outra idade, a gente consegue dizer, você já é uma criança de 7 anos está fazendo isso? Uma criança, por exemplo, de 7 anos que não sabe falar. A gente sabe, a gente entende que isso é um problema. Então, essa identificação desse problema e essa categorização metódica e com a metodologia, né, por trás dessa infância e dessas idades só foi adquirida com o tempo. Philippe Herrier também vai falar que as crianças eram introduzidas no local de trabalho assim que elas tinham autonomia física. Então, assim que a criança conseguia andar, conseguia mexer os bracinhos, uma certa coordenação motora, e dependendo também da condição de família dela, condição monetária, financeira da família dela, ela também estaria já sendo inserida nesse mercado de trabalho muito mais cedo, o que a gente ainda vê hoje, correto? E aí que entra também essa questão, né, das condições sociais que vão determinar como essa criança vai viver a infância, como essa criança vai sentir a infância. Vitão, pode falar. E eu quero acrescentar duas coisas, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, senhor, manda ver. Antes, né, as crianças não tinham, como você mesma falou, né, não existia essa noção de criança, adulto, e as crianças frequentavam, né, os ambientes que eram comuns de adultos, né, como eu vi agora recentemente, né, uma das aulas que eu tive, o professor citou que as crianças andavam, inclusive, assim, né, crianças, o que a gente tem hoje como visão de criança, a depender, né, da cultura e tudo mais, elas podiam estar frequentando ambientes, né, que seriam majoritariamente adultos, hoje que pra gente seria, tipo, impossível. Por exemplo de, sei lá, orgias. As crianças estavam lá transitando no meio e participando ativamente de tudo, né, porque não existia isso de você ser criança, de você não poder, né, viver sua infância, né. Mutei aqui sem querer, foi mal. E a segunda coisa, né, que você mesma falou, como não existia isso, aos poucos as coisas vieram sendo garantidas através de leis, direitos, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que hoje a gente tem que a criança tem seus direitos antes mesmo de vir ao mundo.
né, desde da mãe, né, já é assegurado, né, por lei o acesso a nossa rede pública de saúde, que é linda, né, enfim, é isso. Perfeito. Gente, vou só dar uma desligada na minha câmera, porque minha internet estava começando a ameaçar que não ia funcionar. Mas tá tudo ok até aí, né? Tudo ok, todo mundo me escutando. Vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre. Oi, Amandinha, boa tarde, Amanda Moreira. A gente fala um pouquinho mais sobre esse ECA, né? Aí é bom a gente lembrar um pouquinho, quando a gente vai falar do ECA e da condição de direitos que a criança recebe, a gente fala de lembrar de uma época em que o direito se dedicava apenas em pensar menores de idade como menores de idade, menores no sentido criminal. Então você tinha a justiça pensando não em garantir os direitos da criança por ser uma criança e por ter que pensar nessa garantia de direitos como escola, vacinação, saúde, enfim, todos esses fatores que englobam a infância e também o lazer, a importância do lazer, dos esportes, da família, da rede de apoio e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa criança que hoje a gente compreende, ela veio muito de um conceito do direito, que é o conceito de menor, que é um menor infrator. Então a justiça cria muitos. A justiça vai pensar uma legislação muito direcionada a como punir essa criança que está aqui com uma certa criminalidade. Então, a gente consegue entender da onde vem a história do ECA, né? E quando o ECA se consolida, né, depois de diversas convenções e diversos parâmetros já estabelecidos pelo Código do Menor, que é da onde deriva o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Código do Menor de 1927 e de 1979, a gente a gente junta tudo isso, faz o almanac e a gente agrega alguns outros direitos e forma o ECA em 1990. Também é legal a gente pensar um pouquinho sobre essa individualização do cuidado da criança, né? Já que a gente fala aqui também de perspectivas plurais, pluriversais. Essa individualização do cuidado da criança é o que vem muito com a colonização, com o capitalismo, com o eurocentrismo, o modelo de família mais eurocentrado, por exemplo, das famílias feudais e por aí vai, que eram famílias que tinham que se concentrar em seus pequenos núcleos. Não eram famílias como, por exemplo, de populações aldeadas ou aquilombadas. Eram famílias que, enfim, por si só já isolavam as famílias e também, por conseguinte, isolavam também a criação desses infantes, né, desses menores, por assim dizer. Então, quando a gente fala disso, dessa criação e desses direitos que a gente proporciona e que tem que proporcionar e que lutar para proporcionar às crianças, a gente não fala disso num âmbito de individualização do cuidado. Porque se eu tenho uma mãe que tem R$ 50 e tudo que ela consegue dar para o filho é comida de até R$ 10, então é isso, ela não tem como condicionar, eu não tenho como responsabilizar ela por algo que ela não tem como dar conta. O governo tem que, tudo que a gente vai falar hoje é sobre o que as ações governamentais têm que focar e têm que tentar alcançar ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, vamos tentar sempre olhar para o amplo, para o macro, tá legal? Sempre pensar em como não individualizar e não culpabilizar essa mãe que já tem muitas culpas, que já tem muitos problemas, que já tem muitas preocupações. E para começar, eu queria passar até um videozinho no começo da vida, mas eu não vou passar não, porque pode dar BO com a internet. Então eu vou recomendar aqui no chat a série No Começo da Vida. É a série mesmo, que é um documentário bem extenso, que é a temporada 01. Já lançou a temporada 2, vou assistir hoje, mas tem essa temporada 01, o episódio 4, que se chama Infância Negada. Logo no início vocês vão ver a imagem, né, e a história dessa criança indiana que ela tem que trabalhar e cuidar dos filhos da mãe e cuidar, no caso dos seus irmãos, né, e consertar telhado e buscar água no rio e lavar louça. E ela fala no final do trecho que eu ia passar,
ela explica justamente, ela é perguntada se ela tem um sonho, e ela fala assim, eu não tenho sonhos. Eles perguntaram, qual é seu sonho? E ela fala, eu não tenho sonhos. E isso é muito marcado porque quando a gente fala de criança, o que a gente consegue pensar é nela se projetando para o futuro. Ah, eu quero ser médica, eu quero ser diretora, eu quero ser advogada, quero ser pai, quero ser mãe, quero ser... E por aí vai. A criança, ela é feita de sonhos. Isso é até dito no documentário, porque vem daí de um instinto e de uma noção de que ela vai viver por muito tempo. A criança não tem como normalmente crianças que têm uma realidade privilegiada não pensam na finitude da vida, não pensam que um dia, que não vai ter tempo, que não vai ter condição de pagar os sonhos que ela tem. Para uma criança de 6, 7 anos chegar nessa conclusão de não ter sonhos, nesse nível de desesperança, de desnutrição emocional e relacional, precisa de uma série de quebras de direitos, né, ao longo da vida. E isso não é culpa da mãe dela, porque a mãe dela teve a mesma criação que ela. É uma coisa geracional, né? Então, a gente tem que pensar no amplo sempre. Isso eu tô falando para a gente poder também pensar no amplo. E aí, pensando também nessa psicopatologização, né? Nesses psicodiagnósticos dessas crianças e dessa infância, né? A gente consegue entender que a infância, para muitas pessoas aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui até o quadrinho que vocês me mandaram, a gente envolve alegria, envolve cuidado, inocência, delicadeza, também envolve agitação, envolve, como o Felipe Herrier fala, de falta de pudor e envolve também uma certa inocência, uma desatenção, uma hiperatividade natural mesmo, uma impulsividade natural. Como é que a gente trata, por exemplo, de crianças com transtornos de aprendizagem, né? Que a gente consegue, a gente pensa sobre, por exemplo, o transtorno TDAH, né? Que é o diagnóstico que é mais adquirido, que é mais atribuído a crianças hoje. Quando a gente fala de TDAH, por exemplo, aqui a situação no Brasil, o transtorno, né, que é um transtorno neurobiológico com etiologia multifatorial, a gente sabe que 5,29% de crianças e adolescentes no mundo são diagnosticadas com esse transtorno. Aí a gente volta para o DSM-5 e para toda a literatura. E a gente começa a ver que a própria literatura reconhece que a ideia de TDAH e como ele é descrito, a gente não está falando exatamente da existência ou não do transtorno, mas de como ele é descrito nos nossos manuais e de como ele é tratado na clínica e de como ele é medicalizado em crianças. E aí a gente fala também de um interesse muito forte, de uma indústria farmacêutica por trás, porque não se fala de medidas naturais, não se fala de remédios caseiros, não se fala de praticar esporte, ter atividades de lazer e nem de ações governamentais que possam ajudar famílias com, por exemplo, com crianças que, por exemplo, possuem TDAH. Então, sempre que a gente vê nesse contexto individualizado de vá comprar um remédio para seu filho. E isso muito a ver também com essa ideia de normalidade. Perfeito, Vitinho. Perfeito. Porque a gente cria uma normalidade para essa criança e depois essa criança vai ter que lidar com todas essas expectativas que a gente coloca nela, de que ela tem que sentar e ficar quieta, de que ela tem que escutar e aprender instantaneamente, de que ela tem que, não sei, olhar fixo para o quadro a aula inteira e de que quando ela voltar para casa ela vai ter que sentar no quadradinho dela e estudar. E aproveitando o momento, vai até uma crítica minha, né, aos modelos de educação que a gente tem, né? Porque muito do que a gente vê, muito do que a gente ouve é mais de que a própria comparação, né, dos conceitos de normalidade, o que a sociedade enxerga como normal, que põe que uma criança tem que ser o comportamento que uma criança tem que ter, né? Às vezes até pela ótica de um adulto, né, de já até cobrar de algumas crianças um comportamento adultizado, de você estar no ambiente e se comportar, até como você mesma falou, né, com pudor, né, enfim. E tudo isso vai influenciando, né, os fatores de medicalização, né, você mesmo está falando. Perfeito. E isso cai muito com um problema que a gente tem quando a criança alcança a idade escolar. Então, quando a criança entra em idade escolar,
a queixa escolar leva a criança até o consultório e o consultório direciona ela para o TDAH e para a medicalização e por aí vai. Então, a gente vê que esses modelos começam a ser cobrados justamente no âmbito da educação. A educação rejeita essa criança porque ela escapa o padrão de normalidade, entre aspas, que é estabelecido e imposto a ela. Não foi negociado com ela, né? Nada disso é negociado. A gente não negocia coisas com crianças, isso também é uma coisa muito forte da nossa sociedade. A gente não negocia, a gente manda e a criança tem que acatar de alguma maneira. E tem crianças que não vêm com aparelho neuropsicológico ou de personalidade mesmo para lidar com essas imposições. Então, a gente leva essa criança para a escola tem um modelo retrógrado e essa escola vai direcionar ela com uma queixa escolar, dizendo que essa criança é hiperativa. A própria escola já vai chegar para o terapeuta e falar: essa criança é hiperativa, ela é diferente, ela se destaca por alguma maneira, por algum motivo. E aí o terapeuta vai pegar essa queixa escolar e vai amenizar essa criança de uma maneira que ela se torne aceitável, tanto para os pais quanto para a escola. Qual é a origem disso? A origem disso são escolas que, enfim, são sobrecarregadas, escolas que são vistas como um negócio, e aí a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Pais e mães que precisam trabalhar cada vez mais e que não têm tempo para poder vai negando a identidade da criança, com certeza. Você tolhe a criança de como ela deveria ser, de como ela é naturalmente, para que você possa medicar ela, dopar essa criança e colocar ela nos seus padrões. Inclusive, tem até uma série que é Euforia, que fala de uma menina que ela começa a vida dela sendo medicalizada por um possível transtorno, e a partir disso ela começa a se dopar ao longo da vida inteira dela, ela desenvolve uma dependência química. Porque se o remédio ele é apresentado a ela como a cura para os problemas de escola, os problemas intelectuais, os problemas emocionais que ela possui, então esses remédios devem ser a cura para tudo. Então todos os problemas dela ela vai resolver com droga. E aí a gente cria uma pessoa, por exemplo, com uma dependência química desde a infância. Um organismo altamente dependente de substâncias químicas. Mas a gente está falando, então a gente já está falando de dependência química, né? Mas voltando aqui um pouquinho para Barclay, ele afirma também que estudantes com TDAH correm de 2 a 3 vezes mais riscos de fracassar na escola. Então, quando a gente fala dessa queixa escolar, que leva essa criança para um consultório e a gente atribui a ela já esse estigma do TDAH, a gente fala também que essa criança tem 2 a 3 vezes mais riscos de fracassar na escola. Não é só um diagnóstico, é por isso que a gente, como psicologia, tem que pensar muito bem os diagnósticos que a gente dá, né? Não é só um diagnóstico, é um diagnóstico que vem também com estigmas, é um diagnóstico que vem também com todo um destino já traçado para aquela criança. Então, o TDAH, a criança com TDAH, estudantes com TDAH tem historicamente entre aspas, um fracasso escolar, um fracasso nessa escola que a gente conhece hoje, que não é inclusiva, enfim, que é de outro modelo. A gente também pode pensar alguns títulos, eu trouxe alguns títulos de alguns artigos que eu estava lendo, para a gente ver como esse questionamento ao TDAH, como a descrição que é feita, por exemplo, nos nossos manuais, tem sido questionado, né? Então, a gente tem TDAH, conceitos vagos, existência duvidosa. TDAH, critério diagnóstico ou contextual? TDAH, norma social. São 3 títulos de artigos diferentes que eu encontrei quando eu fui procurar o TDAH por si só. E isso a gente começa a pensar na urgência de falar de TDAH e desse psicodiagnóstico que é dado indiscriminadamente para essas crianças, quando a gente vê que esse TDAH está ligado especificamente com a substância, com uma medicação. Mas, enfim, quando a gente fala de TDAH também, eu estou falando aqui dos conceitos de TDAH, questionando algumas descrições de alguns manuais, então vamos falar um pouquinho dessa descrição por si só. Em crianças, o TDAH fala muito de desatenção predominante, hiperatividade ou impulsividade e do aspecto combinado, né? Dessas duas. Então, a gente tem o TDAH de desatenção predominante, o TDAH de hiperatividade e impulsividade, e tem o TDAH que mistura esses dois. Aí a gente volta para o conceito de infância, para o que a gente entende hoje como uma criança. Se eu penso na criança, eu não penso que a criança vai sentar 2 horas, assistir uma aula, anotar, entender, e ainda vai chegar em casa e vai estar tranquila, deitar e dormir. Porque é uma criança, ela tem energia, ela tem demandas de dispensar a energia do corpo dela.
Então, a gente, por exemplo, tem um amigo meu que ele cuida dos irmãos, ele trata dos irmãos dentro de casa nesse momento de pandemia, e um desses irmãos dele estava começando a ter crises de pânico ou de estresse elevado próximo ao horário das aulas. Tinha momentos da aula em que ele parava tudo e começava a chorar, e não parava de chorar até que a mãe dele se deslocasse e ficasse com ele ao longo da aula. Teve diversos momentos, teve inclusive uma semana inteira que ele me relatou que essa criança, por diversas vezes, não queria comer, não conseguia dormir, tá com horários extremamente confusos. Isso porque, com a quarentena, por exemplo, com esse momento de pandemia, as crianças estão tendo que ficar dentro de casa. E tudo que elas têm para fazer é a escola. Se não for a escola, é brincar dentro de casa e tal. Mas criança precisa correr, criança precisa, enfim, se divertir de maneira. Gastar energia física mesmo. Porque as crianças. Oi? Peraí, ainda. Aqui, fala, Vitinho. Eu só queria fazer algumas contribuições, né, aproveitando esse momento. Semestre passado eu fiz um estágio, né, de escolar. E a gente fez alguma pesquisa, né, com pais, né, de crianças em idade escolar entre 3 anos, se eu não me engano, aos 18, né? E uma das coisas que a gente teve, né, de retorno dessa pesquisa era que muitas crianças desenvolveram transtornos alimentares, desenvolveram episódios ansiosos, depressivos, agitação, né? No caso, isso na linguagem dos pais, tá? Assim, até então a gente não teve como comprovar se o diagnóstico já haveria passado por alguma avaliação, né, por algum profissional, mas que muitos já traziam esse discurso de que a criança estava diferente no comportamento, de estar mais quieta, mais isolada, então de aumentar muito a alimentação em episódios quase compulsivos, né? E também, aproveitando isso que você falou, Lu, passou essa semana no Globo Repórter a situação de uma criança que acho que foi bem expressiva, foi bem descritiva, né, sobre essas questões da pandemia e a escola, né? Uma criança tinha idade de 8 anos, tinha vida escolar normal, enfim, fazia suas atividades, né? E com a pandemia deixou de fazer muitas e muitas coisas, né? E passou a conviver mais com os pais em casa, enfim, né? E a partir disso foi tendo alguns episódios de ansiedade, não estava conseguindo se concentrar na aula, né? E acabou, né? Até passou na própria televisão, né? Como é que ele lidava com tudo isso? Ele ficava mais, toda vez que ele se sentia estressado ou muito ansioso, ele ia jogar, né? Ele sentava para jogar, enfim. Toda essa problemática, essa questão da pandemia trouxe para ele 32 quilos desde o início da pandemia, né? Ele já diagnosticado, já fazendo terapia, acompanhamento psiquiátrico também, né? Questões ansiosas, até possivelmente depressivas e de compulsão alimentar, né? Como todo esse pano de fundo dessa situação da pandemia, né? E aí os modelos de educação continuaram os mesmos, né? Aparentemente, né? E pelo visto, talvez tenha favorecido, né, o surgimento de tais situações, principalmente em crianças, né? Que é como, acho que se a gente for buscar aqui, cada um pode trazer um exemplo de uma criança próxima que passou por isso, que teve um comportamento alterado, ou que, enfim, foi mudando, né? Por esse tempo todo que passou em casa, sem socializar, sem estar com outras crianças, né? Que é fundamental para o próprio desenvolvimento, né? A gente sabe disso. Enfim. Rodrigo, cadê você? Cheguei, tô aqui. Então, é isso, como eu estava falando e como o Vitinho já falou, essa questão do lazer, de dispensar energia física mesmo, é muito importante para a criança. E quando a gente fala do TDAH, como ele é atribuído hoje, a gente está falando de sintomatologia, que é uma sintomatologia aplicada a essa criança, que é muito similar com uma sintomatologia, por exemplo, de uma criança que está isolada, de uma criança que está, por exemplo, privada de estar brincando com outras crianças, ou de uma criança que frequenta muito internet. Quando eu estou com a internet, com o celular perto de mim e eu estou estudando, eu não consigo me concentrar. É por isso que eu tenho o TDAH? Não. Então a gente consegue pensar que a doença evoluiu
e a sintomatologia que a gente atribui e a maneira de diagnosticar o TDAH não evoluiu. E é uma queixa que muitos artigos trazem. Por exemplo, uma situação aqui é: critérios são aplicados de maneira imprecisa. Então, a gente tem critérios que são muito amplos, muito vagos, e esses critérios são aplicados de maneira muito imprecisa e de maneira muito vaga também, porque não só o médico tem interesse em ganhar aquela viagem, aquele cruzeiro, por estar receitando mais uma caixinha de Ritalina para uma família, quanto a família tem muito interesse em acalmar, em fazer aquela criança ser menos ela, de fazer aquela criança ser menos agitada, menos enérgica, menos criança. Levar essa criança para uma autonomia, para uma independência, para uma responsabilidade, talvez uma personalidade adulta desde já. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala da urgência de repensar o diagnóstico TDAH. Não por si só o diagnóstico, a doença, mas é pensar como a gente atribui esse diagnóstico e de quais maneiras a gente está estigmatizando e determinando o destino daquela criança através desse diagnóstico, de um diagnóstico de transtorno de aprendizagem qualquer. A questão aqui também, a gente está falando dessa medicalização, né? E quando a gente fala de medicalização, é bom sempre a gente trazer dados. A substância da Ritalina é o cloridrato de metilfenidato, e esse cloridrato é um estimulante do sistema nervoso central. Esse estimulante do sistema nervoso central é a composição principal da Ritalina, e é o remédio e a substância. É bom falar também que esse remédio, a composição da Ritalina vem em 3 nomes. A gente consegue encontrar no mercado essa substância do cloridrato de metilfenidato com 3 nomes: Rubifen Concerta, que o nome já diz muito, e Ritalina. Ritalina é o mais conhecido e é o mais passado. E, por sinal, Ritalina é o que a gente, brasileiros, temos o recorde. A gente é o segundo do mundo a utilizar mais Ritalina. Isso de acordo com pesquisas dentre 2000 a 2011. As notícias também de 2018 e 2021 falam também de um sumiço desse remédio das farmácias, o que é muito engraçado, talvez, mas é alarmante, porque a gente utiliza tanto, porque não vamos dizer que o fornecimento está escasso. De 2018 a 2021, a gente tem um fornecimento mantido, normal, mas as farmácias estão entregando tanto remédio que ela não tem como lidar com a demanda, por exemplo, no Brasil, de ser o segundo país do mundo que mais utiliza a Ritalina. E quando eu falo de utilizar Ritalina, eu falo também de medicalizar crianças, mas eu falo de pessoas sem diagnóstico, que utilizam para estudar, como a gente sabe que, existem boatos de que alunos alunos da faculdade, né, alunos acadêmicos, utilizam muita Ritalina, principalmente alunos de cursos mais competitivos, como medicina, direito e etc. E também a gente fala de reajuste de valores, né? Que o valor é sempre muito importante. Quando a gente fala dessa medicalização, a gente não está falando claramente muito comum no meio acadêmico, utilização de Ritalina, principalmente no ambiente de medicina. Mas, isso, concurseiros também. Qualquer pessoa que precisa estudar de maneira desumana acaba recorrendo à Ritalina. E aí, beleza. E a gente fala também dos reajustes de valor. O valor da caixinha tem sido reajustado constantemente, né, para mais, sempre. Assim como a maioria dos recursos de medicamento na quarentena, né, todos foram aumentados, remédio de pressão, se eu não me engano, um valor de uma substância que ajuda as pessoas a respirarem quando elas estão, enfim, para elas utilizarem enquanto elas estiverem com o respirador, e a Ritalina não seria diferente. O reajuste do valor foi efetuado, e também uma extensão do prazo de validade, o que fala muito daquela demanda muito alta. Então, quando a demanda é tão alta, a gente vai estender o prazo de validade para que a gente consiga passar esses remédios que estão lá no estoque, que vão vencer em breve. A gente estende o prazo de validade, manda para a galera e a galera vai consumir, vai abastecer esse mercado de Ritalina. Beleza. E a expressão-chave aqui é a gente pensar na Ritalina como uma cápsula que vai trazer um aumento produtivo. E isso é algo que é muito trazido dentro dos artigos também. As pessoas sempre falam de uma pessoa que tem um baixo desenvolvimento escolar e que com a Ritalina ela consegue um alto desenvolvimento escolar ou de trabalho, ou enfim, na vida em geral. Então a promessa da Ritalina é um aumento produtivo.
Por que o aumento produtivo é a frase aqui, a expressão que a gente vai pegar? Porque quando a gente pensa, por exemplo, de trabalho, se eu estou falando de trabalho, se eu preciso trabalhar 12 horas por dia e eu morro de sono, o que é que eu faço? Eu tomo estimulantes para que eu consiga durar esse tempo de 12 horas por dia trabalhando. Principalmente agora na quarentena, né? Muitas pessoas, muitas de nós e muitas de nós, excedem o horário de trabalho, que é normal, para que a gente cumpra as demandas dentro do tempo, porque as demandas, enfim, aumentam, né? A gente vê também no período acadêmico que as demandas de trabalho, de provas, enfim, elas aumentam muito grande, muito mais, né? No sistema remoto. Até porque você está sempre conectado. O seu lugar de trabalho é o seu lugar de estudo, que é o seu lugar de descansar, enfim. Exatamente. Várias madrugadas a fio. Para durar a madrugada, você precisa de estimulantes. A mesma aplicação que a gente dá dos estimulantes na nossa vida, como concurseiros, como estudantes, como trabalhadores e por aí vai, a gente aplica às crianças que só estão estudando para, tipo, criar uma formação, desenvolver o cérebro delas, para entender matemática básica, para entender português, para entender biologia, estudar, aprender naturalmente. Só que por que a gente medicaliza essa criança para que ela tenha um alto desempenho escolar e para que a gente possa, enfim, promover essa escola? Porque a escola agora por exemplo, com o advento das escolas particulares, né? A gente tem escolas que são negócios. E escolas que são negócios precisam se promover de alguma maneira. E aí a gente tem, por exemplo, os outdoors enormes de vestibulando 10 primeiros lugares de medicina, enfim, escola X, escola Y, escola. Todo mundo competindo para ver quem foi que pegou o primeiro lugar do Enem, que às vezes falam as mentiras, mas todo mundo competindo para entender, para saber quem é que foi o melhor. E os alunos nesse ambiente são tratados como funcionários, como pessoas que têm que desenvolver, que bater uma meta, que muitas vezes é surreal para o ambiente que eles vivem, para a cultura, para, enfim, para o histórico de onde eles vêm. E aí a gente vai falar primeiro, né? Porque, enfim, vou tentar provar por que a gente acredita que a gente educa para o trabalho. Nesse modelo de trabalho, e por que a gente educa para o trabalho. O que não é só uma coisa ruim. Mas nos moldes históricos que a gente traz, acaba se tornando. Por quê? Um dos pontos aqui no Brasil, o nascimento, quando a gente pesquisa, né, artigos sobre a história da escola e da educação aqui no Brasil, a gente fala de uma educação que surge no Brasil, concentradamente no Brasil, com a colonização. E com a colonização de um homem europeu, um padre, muito comumente um padre, um jesuíta, trazendo conhecimento para os indígenas, para que os indígenas entendessem o que ele estava falando e o que ele estava mandando ainda por cima. Acima de tudo, o que ele estava mandando, porque a partir daquele momento, onde a colonização aconteceu, aquelas pessoas seriam educadas para trabalhar. E é daí que vem a nossa educação para o trabalho. Não está suficiente. Mas a gente fala também dessa dominação, dessa escola ou dessa educação como uma maneira de dominar os seres. Não porque ensinar matemática 1 mais 1 vai me ensinar a dominar aquela pessoa. Mas quando você ensina o mundo a partir da sua visão para alguém, você tem também a possibilidade de dominar o mundo dessa pessoa. Ainda mais no mundo com menos informações, que era o mundo colonial. E aí o segundo ponto que eu tenho para trazer é o poder educacional, né, dessa saída tinha essa saída das mãos da igreja, né, com a época pombalina, né, a gente vai ter a saída do poder do poder da educação das mãos da igreja, e a gente traz essa educação para as mãos do Estado, porque o Estado compreende que se a educação é importante para dominar e para fazer trabalhar, ele quer essa torta para ele. Então ele pegou a torta inteira, não deixou mais nada com a igreja. Inclusive a gente tem hoje ainda colégios de freira, colégios de padre, enfim. A gente entende a educação religiosa como uma parte do nosso dia a dia, escolas batistas, presbiterianas, enfim, instituições que se denominam com a linha de alguma religião, principalmente de religiões de matriz judaico-cristã. E a gente fala também desse momento, né? Que a educação sai das mãos da igreja, vai para as mãos do Estado, e essa educação se torna as aulas régias, né, que a gente eram conhecidas historicamente como aulas régias, que são o mesmo modelo de aulas que a gente tem até muito recente, que são as aulas enciclopédicas, são as aulas onde a gente bate o assunto, você volta para casa, estuda, eu volto, faço uma prova e por aí vai. Essas aulas régias, elas tinham
marcadamente uma pedagogia autoritária e disciplinatória, que a gente também conhece muito, porque há pouco tempo nossos pais, ou alguns de nós, inclusive, vivenciaram a palmatória. Isso era comum no ambiente de sala de aula, antes da lei da palmada. Mas isso é uma cultura comum recentemente, e aí punitiva em diversos sentidos. Ajoelhar no milho, palmatória, questão de anotar um quadro inteiro, o dia inteiro, enfim. Isso é parte dessa herança punitivista, né, que a gente tem na nossa educação. As demandas também educacionais, elas se envolvem somente segundo as demandas elas só evoluem também segundo as demandas do mercado de trabalho, que é o que é interessante a gente pensar nisso também. Quando o mercado de trabalho começa a exigir o inglês como algo que tem que estar lá no currículo, independente do que você tiver. Então você tem que ter ensino médio, graduação e inglês. Quando o mercado de trabalho diz isso, as escolas começam a fazer o ensino bilíngue. Quando o mercado de trabalho diz que a criança precisa de um nível superior e de uma pós-graduação, desde a escola a gente já começa a trabalhar essa mentalidade de que só uma graduação não é suficiente. Então a gente consegue entender que as demandas escolares, as demandas educacionais, pelo menos aqui no Brasil, evoluem muito recentemente, evoluíram muito recentemente por conta de demandas do mercado de trabalho. O que, mais uma vez, não é algo ruim por si só, mas é algo que comprova essa relação de que a gente educa para o trabalho. Outro ponto que é legal a gente lembrar é que esse enfoque, né, para uma educação que ela não é crítica, uma educação que a gente não consegue questionar, porque não são dados nesse mesmo momento ferramentas para que você consiga pesquisar por si só e por aí vai. E uma educação produtivista, que você tem que produzir tantos trabalhos, tantas metas de notas, enfim, na minha época de escola eu tinha que fazer um teste e uma prova toda semana. E tinha um simulado e uma prova extra também a cada 3 ou 4 semanas. Então, tem uma demanda muito forte, uma demanda similar à demanda de trabalho, porque você passa muito tempo na escola. E aí a gente pensa, né, nesse desenvolvimento que não é trabalhado, esse desenvolvimento crítico que não é trabalhado na nossa educação nesse momento, porque a gente ensina de maneira enciclopédica e punitiva ainda, a gente tem essa ideia. Então, isso traz muito pra gente essa ideia de meta e tal, ensina pra gente o quanto o mercado de trabalho influencia na verdade, o quanto a ideia de criar trabalhadores, de formar trabalhadores, influencia a maneira como a gente educa. E, por último, também a questão do ensino privado, né? Que a nossa educação é também um negócio, como eu falei. E todo negócio, né, precisa se apresentar e precisa apresentar resultados. Então, se eu estou colocando meu filho aqui, nessa escola, e essa escola não me dá o 10, não me dá o Enem, não me dá uma nota 1000 no Enem, por exemplo, eu não vou querer que meu filho se mantenha nessa escola. Então, a escola, como uma loja, precisa garantir a funcionalidade do seu produto, que acaba sendo a educação. Então, a crítica aqui, né, enfim, no geral, é a gente entender por que a educação está nessa descendente, né, nessa curva descendente, se a gente precisa formar trabalhadores cada vez mais evoluídos, né? Como é que a gente vai criar essas crianças dentro desse ambiente escolar, enfim, pensar nessa educação uniformizada e querer que essa criança se destaque por alguma coisa. Como é que a gente vai uniformizar essa criança dentro do ambiente escolar e transformar ela numa maquininha, se lá no futuro, no mercado de trabalho, vão exigir que ela seja única e, enfim, e com uma personalidade forte, e com uma criticidade e uma capacidade de pensar muito maior. Então, esse é um outro ponto. Alguém tem algo a comentar aqui nesse momento? Ok. Próximo ponto é a gente pensar também, eu estou fazendo toda essa linha, né? Porque tudo isso envolve a infância. Então, quando a gente pensa a construção da infância, a gente vai para a situação da criança nesse momento, que é uma situação de muito diagnóstico, muita medicalização, e depois a gente vai pensar o sistema educacional, né, que a gente está falando, que é a educação para o trabalho, para poder entender por que a gente está
Enfim, por que a gente está tendo uma sobrecarga tão grande dessas crianças, principalmente crianças que estão se mantendo agora nesse momento de pandemia, estudando e tal, porque a gente sabe que boa parte da população não está conseguindo, boa parte da população em idade escolar não está conseguindo se manter no ambiente escolar, né? A gente agora nesse momento com o fechamento das escolas públicas há pouco tempo atrás, a gente teve essa precarização da educação de boa parte do país. Então, quando eu estou falando dessas crianças que estão sobrecarregadas com a escola em si, com a educação delas em si, eu estou falando de crianças em condição, classe média, enfim. Beleza, e aí agora a gente vai falar, quando a gente fala, né, da escola como uma empresa, a gente precisa falar do porquê essa empresa foi assim. Porque houve um sucateamento da educação básica, da educação pública. Aí tem um livro até que é muito importante, que é muito interessante, é A Reforma Empresarial da Educação. E eu vou ler um trechinho dele aqui. O neoliberalismo olha para a educação a partir de sua concepção de sociedade baseada em um livre mercado cuja própria lógica produz o avanço social com qualidade, depurando a ineficiência através da concorrência. Ou seja, quando a gente fala da educação como um meio de ganhar dinheiro, a educação começa a pensar na eficiência dela como um elemento de concorrência e não um elemento por si só de educar pessoas. Ela não educa para poder formar crianças que têm um pensamento crítico e por aí vai. Não, ela educa para poder bater a concorrência e conseguir lucrar. É disso que a gente fala quando fala da privatização, enfim, dessa reforma empresarial, né? Dessa reforma empresarial da educação. Beleza. Segundo essa visão, a generalização desta concepção para todas as atividades do Estado produzirá uma sociedade melhor. Segundo a visão neoliberalista, privatizar é o que há. E os cidadãos estão igualmente inseridos nessa lógica e seu esforço ou mérito define sua posição social. Ou seja, a gente diz para as crianças, se você estudar, você vai conseguir tudo. Se você estudar e trabalhar firme, você consegue tudo na vida. Só que a gente esquece de falar que a educação que ela está recebendo não vai ser tão valorizada quanto a educação que é fornecida por uma escola particular, que tem ensino bilíngue, que fornece para essa criança diversos esportes, diversas atividades de lazer e por aí vai. É sempre um discurso meritocrata sem muita crítica. E aí é dessa visão, por exemplo, que advém as finalidades que ele atribui à educação. Então, quando a gente pensa na educação hoje, dentro desse âmbito particular, por exemplo, a gente pensa também sobre a educação que educa para o mérito, que educa como se a gente só precisasse daquilo ali para poder ser trabalhadores cobiçados pelo mercado de trabalho. Beleza. Se a educação agora é um negócio, ela precisa ter alguma ideia, né, alguma concorrência, algo contra a concorrência gratuita. Porque antes a gente tinha, por exemplo, escolas particulares e escolas públicas, certo? As escolas públicas forneciam educação de qualidade com zero dinheiro, você não precisava pagar, então todo mundo conseguia acessar. Só que a classe média não estava feliz com isso, porque a classe média precisava de alguma vantagem. Então cria-se, a gente começa a sucatear a educação, então a gente corta valores, né, necessários corta financiamento de escolas públicas, por exemplo, ou corta os salários dos professores, ou está sempre vai começar a fazer um marketing ruim dessa educação pública e da atividade de ser professor por si só. Então a gente pega essa educação pública, sucateia no nível, seja né, do que se pensa, né, um nível mental do que se pensa. E isso é um sucateamento programado. Corte de gastos, depois a gente começa a falar que a educação pública não presta, e aí a gente começa a abrir espaço para a educação particular. E aí, quando chega a educação particular oferece um diferencial enorme de educação, entre aspas. Ela fala que ela tem educação de qualidade, porque ela tem condições de bancar os maiores professores, os professores mais cobiçados de Salvador, por exemplo. E ela diz que o valor dela é justo, porque você tem que pagar pela educação. E quem não pode pagar, sinto muito. Pela meritocracia, essa pessoa não vai ter como sobreviver nesse nosso sistema. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de um sucateamento de algo que é primordial para famílias
de classes mais baixas e de interior, enfim, famílias de classes de menor poder aquisitivo e famílias negras. Famílias não brancas, no geral. Como é, né, então, essa educação pública que é sucateada para essa sua população, essa população que recebe essas crianças de menor poder aquisitivo, majoritariamente crianças negras, principalmente aqui no estado da Bahia. Essa educação, ela é, por exemplo, com uma estigmatização muito alta. Então, quando a gente estava falando lá de psicodiagnóstico e dessa estigmatização que a escola particular faz com os encaminhamentos de queixas de alunos que são hiperativos em sala de aula, ou que não prestam atenção e que não têm um alto rendimento dentro de sala de aula, ou que estão propensos ao fracasso escolar, a gente está falando disso, só que numa versão sem grana. Então, a gente tem todos esses estigmas passados que são compartilhados com a escola pública, e a escola pública vai falar a mesma coisa do aluno dela, só que ela vai estigmatizar não para um transtorno, porque pobre não tem direito de ter transtorno, pobre não tem direito de ter depressão, ser bipolar, de ter burnout, de estar cansado, de não conseguir trabalhar. Pobre não tem esses direitos, né? Só rico. Então, a gente tem esses transtornos garantidos, esses diagnósticos garantidos para as pessoas ricas que não conseguem se adequar ao sistema que elas criaram, e para as pessoas negras que estão sendo forçadamente adequadas a um sistema que elas não escolheram. A gente tem pessoas negras e pessoas de baixo poder aquisitivo. A gente tem esse outro sistema que estigmatiza o aluno. O aluno, a aluna, o aluno. Mas eu falo de o aluno porque no caso da estigmatização de alunos negros na escola como crianças problema e esse direcionamento desses alunos para, enfim, instituições de medidas socioeducativas, eu estou falando de alunos, homens negros, meninos negros, né? Crianças negras. Essas crianças negras, os meninos negros, eles são tidos muito mais como problema dentro do ambiente escolar do que crianças brancas. Então, quando uma criança branca, por exemplo, tida, ela tem uma hiperatividade, existe também todo um aparato de compreensão acerca dessa dificuldade que ela possui. Ao mesmo tempo que estigmatiza e que a gente medicaliza e tudo mais, essa criança branca com direitos, enfim, com poder aquisitivo alto, ela tem todo um aparato de compreensão da questão dela. Existe uma justificativa plausível científica para ajudar ela. Todos estão dedicados, entre aspas, a ajudá-la. E quando a gente fala de uma criança negra no sistema público de educação, a gente entende que essa criança vai ser tida como criança problema, isolada, estigmatizada e empurrada para fora do sistema educacional público. E aí que entra marginalizada, exatamente. E aí que entra a gente também pensar sobre quem são os meninos também, quem são as meninas, enfim, isso era uma ressalva que eu precisava até fazer. Quando eu falo de menino, de menina, dessa diferenciação por gênero, por sexo e por aí vai, estou falando de socialização masculina e socialização feminina. Como são crianças, a gente, em poucos casos, por exemplo, a literatura não traz casos de crianças trans, por assim dizer, né? Então, eu acabo tendo que me relacionar com as estatísticas por esse viés não binário, né? Não binário, por esse viés binário de homem, mulher, enfim, sexo atribuído no nascimento. Então, nesse momento, estou trabalhando com a socialização dessas crianças. Crianças que são socializadas como do sexo masculino, elas têm maior propensão a serem estigmatizadas e transformadas na criança problema. Isso gera uma série de questões para a cabeça dessa criança, porque a gente acredita, enfim, a sociedade criou esse estigma também, essa ideia, esse estereótipo de que pessoas negras são mais fortes, no geral, e a gente acha que essa criança negra, quando recebe um feedback de que ela é agitada demais, enfim, que é uma peste, que é um capeta, que não para quieta, que é um problema, que não deixa a aula fluir, que a razão dela não funcionar na escola, no ambiente escolar, é culpa dela, a gente traz para essa criança uma série de estigmas que ela vai levar ao longo da vida. Eu não sei ler, eu sou realmente ruim de escola, eu realmente não sirvo para isso, eu não deveria estar aqui. E isso, ninguém sabe lidar com essa criança que tem um transtorno e que é uma criança negra que está num ambiente de educação pública. E isso é bom eu frisar também. Porque existe a possibilidade de crianças negras no sistema particular serem estigmatizadas, mas também serem medicalizadas, serem diagnosticadas, receberem a atenção
necessária. Só que crianças negras, especificamente nesse recorte de classe dentro do ambiente da educação pública, são mais estigmatizadas porque elas estão num ambiente que não tem recurso para acomodar a demanda dela. Então a gente fala disso, é outra ressalva que eu faço, né? Quando a gente trata desse assunto. E aí, falar também os conflitos, né? Os conflitos familiares que, enfim, pensar esse ambiente escolar como um ambiente tão problemático quanto os outros ambientes que são frequentados por essa criança é necessário. Porque a gente vive no na nossa ideia de mundo, né? Enfim, na nossa ideia perfeita, essa noção de que a escola não tem como reproduzir, a escola, a academia, enfim, não consegue reproduzir tudo que tem lá fora, como machismo, racismo, LGBTQIA+, fobia e por aí vai. A gente acredita que a escola é um ambiente neutro, né? Mas não é, no caso não é. A gente sabe disso. Então, o estereótipo de mau aluno vai para essa intersecção do masculino. A gente tem uma maior sujeição de jovens não brancos, e aqui eu estou trazendo dados estatísticos, uma maior sujeição de jovens não brancos a problemas de saúde mental e a uma saúde mental prejudicada por depressão e ansiedade, principalmente no contexto brasileiro. A gente consegue pensar também naquela criança que ela já apresenta, entre aspas, uma homossexualidade, ou que ela apresenta, ou que ela, enfim, se assume, entre aspas, também, como uma criança homossexual. Essa criança também é estigmatizada e ela sofre por outras questões também, questões de bullying, questões de estigmatização dentro da sala de aula, questões de abusos, muitos abusos para crianças trans, crianças LGBTQIA+, no geral, e crianças negras que vivem a educação pública. Tem um artigo em específico que também é interessante. Esse artigo que eu acabei de citar foi o Masculinidades e Relações... Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem, Masculinidade e Relações Raciais, de Isabela Nara. Um artigo maravilhoso, ela faz todo um estudo de casos de 3 crianças com transtornos de aprendizagem e faz o estudo de como elas se relacionam dentro da educação e da escola e como surgiu esse diagnóstico e como elas são tratadas no ambiente escolar, tudo bem? E aí, enfim, ela consegue comprovar que crianças negras sofrem, entre o tempo delas serem diagnosticadas e o tempo da primeira queixa, elas sofrem uma forte estigmatização, uma forte opressão nesse momento. Então, depois elas têm mais propensão a evoluir para uma depressão, para uma ansiedade, para uma autoestima baixa e por aí vai. As práticas racistas também no espaço escolar, né, que é um segundo artigo que eu vou citar agora, que é assim, chama assim, as práticas racistas no espaço escolar, a influência na saúde mental das crianças negras, que é um artigo de 2014. Ela começa a pesquisa falando: conclui-se com a pesquisa a necessidade de maior produção científica que trate do racismo e da discriminação racial, principalmente no que tange ao trazer para o meio científico achados em relação aos afetos da saúde mental da população negra. Isso ela fala porque, por exemplo, quando a gente foi pensar no tema da nossa aula, a gente queria falar de medicalização e psicodiagnósticos, especificamente de crianças negras, de preferência de crianças negras que viviam uma situação de baixo poder aquisitivo. Então, quando a gente foi procurar esses dados, e isso é uma coisa que eu vou comentar depois também, a gente não existem dados que falem de como esse psicodiagnóstico é feito em meio a esse turbilhão de questões que afetam a criança negra dentro de uma situação de baixo poder aquisitivo. E aí, beleza, né? A gente estava pesquisando sobre isso e, por exemplo, com essa pesquisa a gente consegue comprovar, porque é uma pesquisa que fala de práticas racistas dentro da escola, mas fala também do afeto, de como isso afeta a criança na saúde mental, a criança negra na saúde mental dela. Então, isso comprova pra gente um pouquinho do que a gente precisa entender, que a pesquisa é importante. E quando a gente faz pesquisa bibliográfica só, a gente precisa de materiais, em geral, para que a gente consiga formar um argumento, uma argumentação e tal. E os dados são muito importantes. Os dados separados por raça são a conquista do ambiente de saúde, mas não são a conquista compartilhada para outros ambientes, como, por exemplo, departamentos de segurança e de educação também, Ministério de Educação. Mas, enfim, retornando aqui, né? Opa, caiu. Enfim, retornando aqui. Falar dessa escola, né, como um ambiente de reproduções,
de racismo, enfim, de homofobia e de transfobia e de machismo, é algo que aqui no ambiente brasileiro é muito questionado, é muito, enfim, ignorado, porque a gente tem essa ideia da ser racial e a gente acha que a educação não tem como, não tem ferramentas e não tem oportunidade de, enfim, reproduzir essas práticas dentro do ambiente escolar. O que é mentira, a gente vê por diversas estatísticas, diversos relatos, enfim, diversos artigos, que não existe isso. O que a gente vê muito na educação, e aí eu estou falando parte da atividade docente, é essa omissão de questões racistas, enfim, essa omissão diante do papel deles que existe de contrapor, de combater o racismo dentro de sala de aula, até por questões de legislação e tal. Mas isso enfim, esse papel, essa divulgação desse papel social do professor tem sido cada vez mais tolhido, enfim, escola sem partido, coisas do tipo. E aí, beleza. A gente entende também que esse prejuízo no desempenho escolar dos alunos negros, né, devido a essas práticas racistas, é vivenciado especificamente na escola, ele é iniciado na escola, e a gente a gente entende também que essa precarização escolar, que já prejudicaria essa criança negra, se intensifica também com essa estigmatização que ele sofre, enfim, a reprodução de racismo que ele acaba recebendo dentro do ambiente escolar. Também a negação dessas práticas racistas dentro do ambiente escolar impede que a gente pense, que a gente trabalhe, pesquise, formule teorias e consiga atuar dentro do ambiente escolar para, enfim, impedir, barrar, combater o racismo que acontece lá, que existe lá. Porque a escola nega que existe. Então, como é que ela vai acolher um trabalho que foca uma demanda que ela acredita que não existe? Não tem como. Então, é difícil conversar com a educação básica nesse sentido, porque a educação básica acaba acaba tendo muita demanda e acaba precisando, enfim, passar por cima desse tópico. Opa, ai, gente, eu tomo um susto. Fale, Vitinho. Uma coisa que você falou, que acho que essa omissão ela é a principal colaboradora para a falta de dados. Porque se você pesquisar, né, até agora, a gente, estudantes universitários, com certeza você vai encontrar um caso, 2 casos, 3, 4 casos que ocorrem com a mesma pessoa ou com pessoas conhecidas, né? Eu mesmo, tipo, no momento, a coisa foi tão omitida, foi tão passada um pano, assim, pelas instituições, que até dá a entender, não, sou eu que estou pensando demais, ou coisas do tipo. E hoje, deixa eu ver, 5 anos depois, eu consigo olhar para essa situação e entender por que comigo foi diferente e com as outras pessoas não foram, né? E aí o papel que a escola ocupa, que os pedagogos ocupam, enfim, né, coordenadores ocupam, né, em estar indo de frente. Porque, por exemplo, aconteceu comigo, aconteceu com pessoas conhecidas, né, aconteceu em não só uma instituição, como várias, né, e sempre a escola no papel de omissão, né, não, hoje a gente pensa muito em como reverter essas situações com psicoeducação, com atividades, com oficinas, com palestras, como a gente vai lidar com isso, né, e pelo menos a minha realidade, a realidade dos lugares que eu ocupei, era um pouco diferente, né, devido a justamente essa estrutura de omissão, né, que eu acho que foi criada e se perpetua até hoje, se duvidar, né. Eu estou um pouco afastado do sistema, né, médio, básico, enfim, a nível de contato para poder estar vendo isso, mas eu acredito que ainda assim seja recorrente. E é muito sutil, né? São microopressões, microagressões que se repetem, enfim, se intensificam e se repetem, mas são muito sutis, porque é uma estigmatização que, na cabeça daquele professor, é justificada. Por exemplo, se você tem um grupo de alunos conversando e um desses alunos é negro, o aluno que vai ser retirado de sala, o aluno que vai ser reclamado, que vai levar a advertência, é o aluno negro. Ele vai ser separado, porque ele, entre aspas, vai ser destacado daquele grupo, porque ele é o agitado, o hiperativo, o aluno problema, o pivô.
não os outros alunos brancos. Então é isso que são essas sutilezas que não são tão sutis assim no ambiente acadêmico, mas que para crianças, enfim, pessoas que não têm um aparelho argumentativo de autodefesa formado completamente, isso vem como uma verdade. Você internaliza que você é o aluno problema, você internaliza que você tem dificuldade, mesmo você nunca tendo tido. Você internaliza que você não vai ter um futuro brilhante, que você não tem capacidade de estudar medicina, direito e por aí vai. Esses cursos que são concorridos, enfim, que têm um status social elevado. Você absorve isso e te acompanha ao longo da sua vida inteira. E, enfim, você começa a ficar mais nervoso em provas, em situações de avaliação, enfim. Tudo isso se repete ao longo da vida da pessoa, porque nada é jogado fora, né, no nosso cérebro, infelizmente. Seria ótimo se a gente pudesse jogar algumas coisas fora. E aí, beleza. Vitinho comentou aí dessa negação dessas práticas, que é a principal ferramenta do racismo aqui no Brasil. Esse racismo brasileiro, que é um racismo que você chama uma pessoa de macaca, mas você fala que seu avô é preto. Você reclama do cabelo de alguém, mas o seu pai tem cabelo cacheado. Enfim, aqui no Brasil a gente faz assim. Beleza. E a gente também tem essa atribuição de um outro foco para aquele problema. Então, a carteirada da negritude. É a maior carteirada daqui do Brasil. Democracia racial, enfim. Mas aí, nossa, esse assunto é muito interessante. Mas deixa eu voltar aqui para a fila dela. Ok. A gente está falando dessa criança que sofre as negações e a omissão da escola com relação ao racismo aos racismos que ela sofre. Mas, além disso, a escola, ela não somente se omite e nega que tem práticas racistas e tem práticas discriminatórias com aquela criança específica, mas ela também vai dizer que esse aluno é um aluno problema porque esse aluno não tem estrutura familiar e não tem estrutura econômica e financeira e aparelho cognitivo eficiente para, enfim, estar no ambiente educacional. Estão entendendo como existe toda uma interligação de fatores e que a escola escolhe, enfim, ver apenas um lado da coisa, porque só a estigmatização não é capaz de, enfim, tornar aquela criança uma criança ineficiente dentro do ambiente escolar. Mas só a família também não é capaz de fazer isso. Porque se a família é um problema, a criança vai querer estar na escola, porque ela não está perto da família. Então não tem como a gente culpabilizar apenas um lado. São os dois. Quando o aluno tem um fracasso, quando a população negra começa a ter um fracasso escolar entre aspas, e um abandono, uma evasão muito mais alta do que as populações brancas, meu Deus, eu falei demais. Tá quase no final já. A gente está falando também de uma questão de dois lados, uma questão social, uma questão de sociedade, de construção, de todo um sistema estrutural mesmo que provoca essa saída da criança e dos adolescentes, enfim, do ambiente escolar. Teve também um texto que foi muito interessante, esse foi o texto que mais me interessou de todos, que foi o Conselho Tutelar como instituição responsável por fazer valer, infâncias capturadas e trajetórias de crianças negras encaminhadas pela escola ao Conselho Tutelar. Nesse artigo ela faz na verdade uma tese enorme, ela faz toda uma trilha de onde vem a educação, de onde vem o Conselho Tutelar e para onde vai essa relação entre a educação e o Conselho Tutelar e a criação daquilo que eu tinha comentado do menor legislativo, do menor criminoso, né? Como a escola vai dar as mãozinhas para o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder capturar esse aluno problema, esse aluno estigmatizado como problema, então você já vê aí uma consequência muito mais séria, além de só ele sofrer o estigma sozinho ou de ter um problema de saúde mental, ele pode ser retirado da família dele, deslocado para uma instituição e sofrer medidas socioeducativas por causa de uma queixa escolar. Então, para a pessoa branca ou para a pessoa de classe média alta, você tem uma queixa escolar que direciona para uma clínica, que vai direcionar para dopar, enfim, medicalização. Mas para a criança negra de classe baixa, de baixo poder aquisitivo, a gente tem o direcionamento, a queixa escolar vai direcionar essa criança para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai privar essa criança da vivência com a família e da vivência escolar que ela tinha direito lá atrás. Ela vai começar a sofrer sanções e medidas socioeducativas. Tudo ok?
Minha internet deu a coisinha Tudo vermelha ok, aqui. deu uma travada, mas ficou tudo certo. Não atrapalhou a fala, Maravilha, não. deu para entender. Maravilha. E já estou chegando no finalzinho, juro, juro, prometo. Uma das funções, né, que enfim, o resultado disso tudo, né? Vou pular para os finalmente. O resultado disso tudo, o resultado daquela estigmatização de falar que o aluno negro é o problema, além de privar ele de uma trajetória mais linear dentro do ambiente escolar, você vai estar possivelmente direcionando, aumentando as chances dele acabar num ambiente de marginalização ou de encarceramento, porque os ambientes de medidas socioeducativas aplicados para menores, enfim, abrigamento de jovens em situação de vulnerabilidade social, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que é um sistema bem falho. Enfim, redirecionamento dessas crianças para instituições como a antiga FEBEM, né, que fazia que fazia essa criança sofrer medidas socioeducativas por uma criminalidade que ela estava inserida muito cedo. Esses ambientes são ambientes de enclausuramento, de encarceramento, de punição, e eu não estou inventando, eu não estou tornando extremo. Quando eu trabalhei num abrigo daqui de Salvador, trabalhei como voluntária, né? As sanções que eram sofridas eram sanções escravocratas, no sentido de você deu um grito durante a manhã, e por conta desse grito você vai ser isolado no andar de baixo, onde não tem cadeiras, onde não tem comida, onde não tem ventilação, e você vai ficar lá até eu te dizer que você pode retornar. E isso não era 1 hora, isso não era 30 minutos, isso não era 20 minutos, que é o castigo de uma criança branca. O castigo que eles recebiam era de ficar lá o dia inteiro e se sentasse, levava outra sanção. Poderia correr risco de dormir ali. Então a gente está entendendo que os ambientes que a gente está direcionando para medidas socioeducativas são ambientes de intenso trauma e que esses ambientes são cárceres direcionados para crianças e adolescentes que são munidos de proteção e de direitos lá pelo ECA, mas como a gente faz isso tudo pela via institucional, isso é permitido. Então essas sanções que eles sofrem, mesmo que não sejam assinadas, mesmo que não sejam carimbadas por um juiz, são sanções que são indiscriminadamente enfim, atribuídas a eles nesse ambiente onde não existem regras, porque eles já estão cumprindo medidas socioeducativas, já são jovens estigmatizados, entre aspas, por uma criminalidade. Muitas vezes uma criminalidade a qual eles foram expostos, ou uma criminalidade da família. Eu conheci crianças lá que eram filhas de traficante, que por isso tinham sido removidas do ambiente familiar. Só que foram removidas desse ambiente familiar e foram jogadas num território completamente diferente. O que acontece quando você pega uma criança é fruto, por exemplo, de uma facção, que ela vem de um ambiente de facção, e você redireciona ela, você precisa ter um estudo de território para saber se a facção daquele novo território vai identificar, perseguir e assassinar essa criança. O que é o que acontece em muitos casos. Então, enfim, são algumas questões, isso é um pouco da realidade, né, das crianças dentro desse sistema punitivo, de cárcere, enfim, de medidas socioeducativas aqui no Brasil, principalmente aqui em Salvador, estou dando aqui alguns dados específicos de Salvador, e a consequência final de toda essa história, de toda essa estigmatização, é o encarceramento em massa, porque quando essa criança faz 18 anos dentro desse abrigo, ela não recebe uma bolsa, ela não recebe um aluguel, ela não recebe uma entrada numa firma, numa escola, num estágio, em algo que ela consiga se manter. Ela é jogada para fora. Então eu te abriguei digamos, dos 13 aos 17 aos 18 anos, beleza. Agora quando você fez 18 anos, hoje tu vai embora, porque eu não tenho mais como, enfim, a lei não me ampara para te guardar aqui, para te abrigar. Então você vai ter que sair com o pé na frente e outro atrás. A gente tem aí o aumento da população em situação de rua, a gente tem população negra em situação de rua, a gente tem o aumento aí da população negra sem uma educação de qualidade, porque a vida dentro do abrigo não é uma vida de estímulo à educação. As pessoas que trabalham nesses abrigos são pessoas que são chamadas de educação, só para cumprir o horário e sair. E, enfim, cumprir o horário e acabou. Vou interromper aqui um pouquinho, porque a questão ficou muito ruim. Obrigado, Tiago. A minha também ficou bem ruim aqui. Eu nem entendi o que você falou no finalzinho.
Deu uma Nossa, você tá me travada escutando boa ainda? aqui. Agora eu tô. Agora eu tô. Melhorou agora. Vou desativar minha câmera. Pronto. Já que tá me escutando, tudo certo. Deixa eu fechar aqui outras janelas, né? Toda aquela precaução. Oi, tudo ok? Todo mundo me escutando? Tudo ok. Maravilha. Então, para finalizar, dados de realidade. Né? Esses dados que eu consegui aqui foram dados do Anuário de Segurança Pública de 2020. Eles tratam, por exemplo, de desaparecimento de crianças negras. Inclusive, tem um dado que o doutor Renato Nogueira passou, que lá no Rio de Janeiro, 73,18% das crianças desaparecidas são negras, pretas e pardas, pelo IBGE. Então, isso é até uma notícia, desaparecimento de crianças negras no Brasil, crianças negras desaparecidas até quando vamos aceitar. Então, esse é um dado que já começa chocando, mas eu não gosto de ficar preso ao Rio de Janeiro, porque a gente tem esse estigma de que o Rio de Janeiro, ele é o epítome, né? Eu acho que essa é a palavra. Ele é o auge, o ápice da criminalidade e da brutalidade policial aqui no país. Mas não é verdade. Porque aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem uma das polícias que é mais bruta. Enfim, a gente sabe, por exemplo, que os irmãos Barro foram assassinados recentemente por um chamado da segurança do atacarejo. Todo mundo me escutando, né? Isso, e aproveitando isso que você trouxe, tem uma situação muito Nada a ver. engraçada, né? Que eu vi um post do Quebrando o Tabu comparando justamente essa situação com o que ocorreu, né? Esses irmãos foram teoricamente pegos pelo segurança do mercado por estar furtando carne, né? E aí os seguranças do mercado acionaram a facção, entregaram ele para a facção, né? E os seguranças cobraram R$ 700 para liberar eles, e a facção cobrou R$ 10.000 para liberar eles com vida. Né? Enquanto a família tentava resolver a situação, eles eram executados, né? A tiros, facadas, enfim, e foram encontrados, né, se não me engano, carbonizados. E, consequentemente, um contraponto que aconteceu basicamente na mesma época, né? Uma senhora branca, uma mulher branca, né? Foi a uma delicatessen, roubou queijos, né? E assim, pegou, desceu do carro dela de luxo, roubou queijos no mercado. O dono do mercado acompanhou toda a ação do furto pelas câmeras e decidiu por não interpelar ela, não falar nada com ela, para não causar constrangimento. E aí ela chegou no mercado, furtou os queijos e foi embora. E ele assistiu tudo, né? Aí, né, Isso é muito chega a ser interessante. cômico Chega a ser comparar cômico. essas duas situações, né? Né? Porque enquanto duas vidas pretas custaram, sei lá, R$ 700, R$ 10.000 para não serem mortos, né? Pelo poder paralelo, a moça conseguiu chegar, entrar no mercado, furtar os queijos e ir embora sem ser constrangida. Para evitar constrangimento. Porque ninguém quer constranger uma moça branca, né? Mas enfim, Não, é isso. exatamente, e ainda suspeitaram que ela fosse cleptomaníaca, né? Assim, Ah, poxa, ela já ganhou o ela deve ter diagnóstico, alguma né? doença. Pois é. Exatamente, assim, qualquer pessoa, ou então ela pode ser algum advogado, alguma coisa assim, não, vamos interpelar ela, ela tem um carro caro, ela é uma pessoa branca, de aparentemente boas condições, um bom nível socioeconômico, nós vamos interpelar a presença dela, porque ela não está causando É. risco nenhum, só pegou um queijozinho ali, ela deve ter alguma doença. Tadinha, Transtorno doentinha. psicológico, né, no caso. É exatamente isso. É assim que a gente vê as nossas pessoas negras, né? As pessoas brancas também. Enfim, falar aqui também sobre dados. Esses dados aqui que eu consegui do Anuário de Segurança Pública, como eu tinha mencionado, aqui na Bahia, por exemplo, tem um problema de tipificar os dados por raça. A gente tipifica por gênero, por causa das questões de feminicídio e tal, e dentro da saúde a gente tipifica por raça, mas dentro da segurança pública, por conta desses casos, como o Vitinho falou, a gente acaba tendo alguns problemas para poder falar, ok, a polícia matou 500 pessoas nesse mês, ok, dessas 500 pessoas, 450 eram pessoas negras. Não tipifica para não alarmar. Então, temos esse problema. Ok. Panorama do Brasil, né? Brasil 2019. Como esse anuário de segurança foi
pública, né, foi de 2020, eu consegui alguns dados que foram agrupados ao longo do ano de 2019. E aí, nesse panorama, é bom também reiterar já de início que o Brasil, por exemplo, a gente tem 26 estados, né? O Brasil tem 26 estados. Desses 26 estados, apenas 20 estados contribuíram, né? Pagando, enfim, passando os dados para esse banco, esse anuário de segurança. E desses 20 estados, muitos do Nordeste, muitos do Norte, muitos do Sul, acabaram. A Bahia não estava inclusa em nenhum dos dois casos. Inclusive, eu vou passar aqui dois casos, dois tipos de violências sofridas por essas crianças, para a gente também entender esse panorama de onde essas crianças estão inseridas. Que a gente passa pela parte escolar, mas a gente tem que passar, enfim, pela parte familiar. E aí, quando eu estou falando aqui desses tipos de violência, a gente fala, por exemplo, de MVI, que é. Ai, meu Deus. Morte por violência intencional. No Brasil, a gente tem 4.928 crianças e adolescentes sendo mortas por morte violenta intencional, que é quando você tem intenção de matar, enfim, e aí tem toda uma violência que leva até a morte. Beleza. 79%, e esse é um dado importante, principalmente nesse momento, que tem, enfim, vários apoiadores das armas de fogo. Então, 79% dessas mortes por violência intencional no Brasil são por arma de fogo. Isso é importante a gente pontuar. Também, 14,81% das mortes das mortes decorrentes por intervenção policial, dessas mortes gerais de crianças, a gente tem 14,81% delas sendo por morte decorrente de intervenção policial. Então, a gente tem aí mais um problema. Então, aqui no Brasil, o ranking de matar criança primeiro, homicídio, segundo, morte por violência enfim, intervenções policiais, em terceiro, morte por lesão seguida de morte. Né? Tá. Beleza. Os dados para crianças negras já se modificam um pouco. Então, daqueles 4.928 crianças que morriam por morte violenta intencional, 75,28% dessas crianças são negras e morte, enfim, dentro das épocas de vida de 0 a 19 anos. E aí a gente precisa também falar que crianças negras superam em números de vítimas o número de crianças brancas em todas as idades. Então, desde os 0 até os 19, a gente tem oscilações, mas a gente sempre tem uma maior periculosidade para a vida mesmo de crianças negras. Então, isso é inquestionável. Só que a gente tem que, de 15 a 19 anos, é a idade que tem mais mortes entre crianças negras. Então, é a idade perigosa para as crianças e adolescentes negros, principalmente de socialização masculina. E quando eu falo de socialização, eu falo, por exemplo, de crianças que foram designadas ao gênero masculino e aí, enfim, acabam sendo socializadas dessa maneira. Também a gente tem que lembrar que 68,58% das mortes de crianças pretas também é em homicídio. A gente tem, nossa, esse é o dado maior. Das mortes por, enfim, decorrentes de intervenção policial, 74,58% é de crianças negras. Então, assim, como já esperado, a polícia mata mais crianças negras, enfim, absurdamente mais crianças negras do que crianças brancas. E isso também é interessante a gente marcar que a partir dos 10, enfim, na faixa dos 10 aos 14 anos, o perigo de morte por intervenção policial é ainda maior e já se mostra, assim, 5% a mais para essa faixa etária. Beleza. Vamos falar agora sobre vítimas de violências sexuais. Então, a gente fala de vítimas de violências sexuais, a gente tem no Brasil um número, e esse número, claro que não é um número estático, né? A gente tem, enfim, são crianças contabilizadas, então o abuso é constante, mas o contabilizado é a unidade da criança. É interessante lembrar que os dados que foram fornecidos para essa pesquisa só vieram de 12 estados, a Bahia ainda assim se omitiu de enviar dados para o Banco Nacional. E a gente tem já agora os dados aplicados apenas a 57,41% da população brasileira. Lembrando, temos 26 estados, desses 26 estados, apenas 12 estados forneceram os dados sobre violência sexual. Dentro dessa violência sexual, a gente tem 85% para crianças socializadas como mulheres e 15% para crianças socializadas como homens. Sendo que esses valores oscilam também
inclusive entre as idades de 4 a 10 anos, enfim, a estatística aumenta um pouco para homens, passa de 18 para 24 em média, mas para as mulheres sempre, para as pessoas socializadas como mulheres, na verdade, isso está sempre alto, está sempre ali na faixa dos 85%. Beleza. Também tem que a maioria dessas crianças que sofrem, né, o pico de idade para violência sexual é entre 11 e 14 anos, que é uma idade, enfim, de desenvolvimento de puberdade. E para crianças negras, a gente tem. Não temos dados, na verdade, né? Que é 30% dos dados não tem informação de raça. Então, a gente não tem como estabelecer uma estatística fiel, já que os dados que são fornecidos não têm recorte de raça. E aí a gente tem também o aumento, né, de crianças e adolescentes em medidas socioeducativas de regime aberto ou fechado. Isso ao longo dos últimos anos. Isso aqui também, para contextualizar, a gente já falou de violência sexual, falamos de violência e homicídio também de crianças, e agora falando também de trabalho infantil, enfim, nos setores urbanos, no ambiente urbano ou no setor agrícola. O que mais me chocou dentro dessa pesquisa foi que o setor agrícola, enfim, não é o que tem mais empregabilidade, entre aspas, de crianças, se é que a gente pode utilizar esse termo, né, de empregabilidade. Mas o trabalho infantil é mais frequente no ambiente urbano, porque no ambiente agrícola a gente tem, sim, uma... Sim, senhora. Sim, senhor. No ambiente agrícola, a gente tem, sim, uma maior quantidade de crianças negras trabalhando dentro de serviços mais perigosos, né? Então, a gente consegue entender que os serviços mais perigosos estão no ambiente agrícola. No entanto, a maior quantidade de crianças desempenhando serviços, desempenhando trabalho de adulto, está concentrada no ambiente das cidades, enfim, cidades grandes, capitais, lugares onde o Conselho Tutelar, enfim, tem maior condições de abarcar, enfim, de fiscalizar. Né? Essa pesquisa também é de 2019. A gente tem um aumento, né, de trabalhadores externos. A gente tem maioria de pessoas socializadas do gênero masculino em 66,4%. 66,1% dos trabalhadores infantis dentro de cidades, de ambientes urbanos, são crianças negras. E as idades também se concentram entre 16 e 17, sendo o maior entre 16 e 17, e aí a gente tem 53,7%. É interessante também a gente falar que o trabalho doméstico, por mais que ele seja, enfim, difundido como natural, o trabalho doméstico, inclusive, direcionado a pessoas socializadas ao gênero feminino, socializadas no gênero feminino, né? Elas têm essas pessoas socializadas no gênero feminino acabam tendo maior frequência dentro do trabalho doméstico, que é um trabalho de alta periculosidade, alta responsabilidade, enfim, cuidar dos irmãos mais novos, fazer comida, enfim, tratos da casa, por aí vai, cuidado com o telhado, etc., essas coisas. Tudo isso é passado, tem uma frequência maior entre pessoas socializadas como mulheres. E, de modo geral, é isso. Né? É sempre bom lembrar que 7% da população negra, né, está entrando na situação de extrema pobreza agora na quarentena, e isso vai ter um reflexo muito alto, já tem reflexos muito fortes dentro da educação, enfim, dentro da trajetória das pessoas negras e dentro dos afetos, enfim, tudo isso. E é isto, gente, esse é o material que eu tinha preparado para hoje. Agradeço a todo mundo que ainda está aqui, todo mundo que passou por aqui, enfim, por todo esse espaço que a professora Anne proporcionou para a gente.